As duas últimas aulas foram sobre introversão e extroversão. O olhar é que são formas, são qualidades de expressão. Então, a gente precisa tanto da extroversão quanto da introversão. Extroversão é estar voltado e interessado pelo externo. Introversão é estar voltado e interessado pelo interno. Essas duas dimensões são igualmente importantes. A relação da autoconfiança, a pessoa extrovertida e a pessoa introvertida igualmente podem ser autoconfiantes. Pode parecer que a pessoa mais autoconfiante é a pessoa extrovertida, comparado com a pessoa introvertida. Será? Necessariamente, olhando externamente, parece que a pessoa extrovertida é mais confiante, pela forma como ela fala, como ela se expressa, certo? Uma coisa que é importante ter em mente é que normalmente a gente associa a introversão com timidez. E não é a mesma coisa. Introversão e timidez são coisas diferentes, só que normalmente elas vêm juntas. Como separar? Foi o assunto da aula de ontem. Então, o primeiro ponto é entender isso. Que introversão é ter interesse pelo mundo interno, voltar-se para dentro, interessar-se por atividades que envolvem essa introspecção. Lidar com as emoções envolve introspecção. Ter interesse por isso envolve introspecção também. Então, o que eu estou apresentando é que o caminho para desenvolver mais a autoconfiança tem relação com a autenticidade, que é o primeiro pilar da identidade. Esse caminho para aumentar a autoconfiança depende da relação que se tem com as emoções. Se você não aceita algo em si mesmo, é normal que a autoconfiança seja mais baixa. Por exemplo, a pessoa introvertida ou tímida, ela pode não se aceitar sendo introvertida. Ela pode achar que ela deveria ser mais comunicativa ou que ela deveria se sentir mais confortável estando com pessoas. Esse julgamento afeta a autoconfiança. Então, muitas vezes a pessoa tímida se mantém tímida por não aceitar a timidez. E se esse aceitar a timidez é aceitar o medo. Aceitar a timidez é entender que o medo é normal, o medo faz parte. É normal se sentir inseguro em relação a pessoas ou situações novas ou diferentes. Mas quando a gente não aceita a timidez, ela aumenta. O efeito dela é de ser mais desconfortável. Porque a timidez é um desconforto, é a sensação que se sente diante de pessoas diferentes ou situações diferentes. E se a gente for medido, se a nossa forma de mensurar o nosso, como eu posso dizer, o nosso sucesso, a nossa satisfação, se essa forma de mensurar vier da nossa habilidade de comunicação, significa que a gente está medindo só um aspecto nosso, que é ligado à extroversão. Não é a gente por completo. Se a gente só levar em conta a nossa comunicação para avaliar a nossa satisfação ou bem-estar, isso é só uma parte de nós. O que eu quero dizer é que é importante entender que a pessoa introvertida ou reservada, ela tem a introversão mais ativa ou mais facilidade na introversão do que na extroversão. Isso, como eu posso dizer, por mais que a tendência seja sobrevalorizar o extrovertido como autoconfiante, eu estou mostrando que o introvertido também pode ser autoconfiante, desde que exista esse movimento de entender como se relacionar com as emoções. Se a gente não se relaciona... Quando eu falo me relacionar, eu vou aprofundar, então, mais um passo. O que quer dizer se relacionar com as emoções? Como assim? Como eu me relaciono com as emoções?
É importante perceber que a gente foge, a gente evita contato com tristeza e medo. Com raiva também. É que quando a gente está com raiva, vai ter contato com a tristeza, então é desconfortável. Então é comum que a gente evite contato, que a gente não queira sentir tristeza, medo e raiva. Só que essas emoções, elas se manifestam para comunicar que existe uma necessidade que não está sendo atendida, que não foi atendida. Ou seja, se eu não aceito a tristeza que eu estou sentindo por alguma situação que está acontecendo, essa tristeza não vai deixar de existir. Pode ser que eu deixe de sentir ela depois de um dia, 2. Só que não quer dizer que eu resolvi. Só quer dizer que eu ignorei, desviei a atenção. Quando eu não quero sentir o que eu estou sentindo, quando eu não quero sentir a tristeza que está presente, eu deixo de ter relação com o meu eu emocional. Então, a relação com o eu emocional vem de eu entender como lidar com a tristeza, com o medo e com a raiva de forma positiva. Se eu entendi que a tristeza é uma emoção básica, ela não tem nada de errado, a tristeza só quer me lembrar de cuidar de mim, de voltar para dentro. Muitas vezes, a gente aprende que o certo é agir de um jeito, o certo é ser prestativo, o certo é cuidar das pessoas, o certo é estar disponível. E muitas vezes esse certo do estar disponível, de cuidar das pessoas, etc., pode fazer alguém, pode fazer você esquecer de você e não cuidar de você. Esse não cuidar de si traz uma tristeza. Ou não cuidar de si traz uma tristeza para a consciência. Essa tristeza já estava na gente, que surge nessa situação. Então, quando essa tristeza surge, parece que ela é o problema, mas ela só é o sinal. A tristeza que surge quando a gente não está cuidando da gente, ela não é o problema. O problema é a gente não estar cuidando da gente. Porque a tristeza surge para avisar isso. Tanto que se você cuidar de você, a tristeza tende a diminuir. No mesmo momento que você começa a cuidar de você. E aí agora a pergunta é, mas como que eu cuido de mim? O diálogo que você tem com você, o diálogo que você tem com as emoções. Quando a gente não cuida da gente, pode ser que o nosso diálogo seja duro, seja firme, seja de exigência, de cobrança com a gente mesmo. Quando eu me cobro, eu estou cobrando a mim mesmo. Ou seja, tem uma relação entre o eu que cobra e o eu que é cobrado. No geral, o eu que cobra é o eu racional. No geral, o eu cobrado é o eu emocional. Quanto mais cobrança, mais exigência eu tenho, mais eu me desconecto do que eu sinto. E mais essa tristeza aumenta. Então, como eu cuido do meu eu emocional? Você precisa perceber de que forma você fala com você. Se você pensar nas 5 feridas emocionais, você vai ter uma pista. As 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Essas feridas são dores, são tristezas associadas à experiência. Então, a ferida da rejeição é a tristeza associada à rejeição. O abandono, a ferida do abandono é a tristeza, é a dor emocional associada ao abandono, e assim por diante. Então, as feridas emocionais são tristezas associadas à experiência. Se eu não cuido dessa tristeza, isso já mostra porque a minha autoconfiança é como é. Quando eu começo a cuidar dessa tristeza, ou seja, dessas feridas, e a gente pode ter uma ferida da rejeição que acompanha a gente por muitos anos.